E hoje a gente começa mais um episódio do Conexão Médica. E hoje nós temos aqui nosso convidado, Dr. Gustavo Pfeiffer, coloproctologista, professor da URGS, pioneiro aí nos exames de colonoscopia no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre esse tema que é tão importante e que ainda gera tanto desconforto para as pessoas, seja por medo, por preconceito ou desconhecimento. E o objetivo aqui é a gente trazer conhecimento e informação. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, muito bom dia. Obrigado novamente pelo convite. Estamos aqui para tentar prestar os esclarecimentos necessários para as pessoas que nos assistem. Então vamos lá. Gustavo, e vamos começar com uma coisa que é muito importante. Vamos falar desse exame que salva vidas, mas que muita gente ainda evita, né? Colonoscopia e sedação. Eu tenho uma pergunta para te fazer. As colonoscopias sempre foram realizadas com sedação? Olha, eu posso falar da minha experiência, na verdade sim, mas não necessariamente ou obrigatoriamente elas devem ser realizadas com sedação. Mas o que acontece? No começo, né, quando eu comecei a fazer colonoscopia, nós fazíamos sedação. Na verdade, os médicos que realizavam os exames, né, as colonoscopias, eles próprios realizavam a sedação. Em níveis variados, né? Porque a sedação ela pode ser superficial, pode ser uma sedação média ou uma sedação mais profunda. Normalmente era uma sedação, eu realizava uma sedação suave, leve, que a gente chama de ansiólise, né? Onde a pessoa fica acordada, ela conversa, né? Então nós temos uma comunicação plena, ela coopera durante o procedimento, né? E sempre foi muito tranquilo. Com o passar do tempo, eu me lembro que eu li um artigo publicado numa revista internacional, uma revista americana, no início dos anos 2000, e já nos Estados Unidos havia um movimento para a participação dos médicos anestesiologistas. Tá? As razões naquela época que eram colocadas na revista eram porque estava se usando mais Propofol, né, que é um anestésico, para a sedação, né, a sedação mais profunda, e normalmente esse anestésico era administrado e é administrado pelos anestesiologistas. Depois, um outro problema enfrentado também que poderia justificar isso aí era a questão do pagamento do procedimento, né, porque os médicos que executavam o procedimento, né, e faziam a sedação, eles não recebiam pela sedação, apenas pelo procedimento. E também acontecia de, muitas vezes, se havia a necessidade de um anestesiologista por alguma questão de paciente apresentar algum fator de risco que precisasse de um outro médico para fazer esse procedimento de sedação, o valor pago era dividido entre os dois profissionais, então diminuía o ganho do profissional que realizava a colonoscopia. Sim. E a terceira razão colocada nesse artigo era por marketing médico. Tá? E o que começou a acontecer aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul? Os hospitais eles começaram a buscar acreditações internacionais, tipo pela Joint Commission International, né? Então isso aí colocava o hospital num ranking melhor, internacionalmente falando, né? E para que isso acontecesse, diziam os hospitais que era necessária a participação em sedação de um outro profissional, normalmente médico anestesiologista. E então isso, na verdade, começou a fazer parte dos procedimentos. Atualmente, em alguns hospitais, é obrigatória a participação de médico anestesiologista, né, se for feita a sedação. Em alguns outros serviços, em clínicas, isso não acontece. Mas nos hospitais maiores, mais bem ranqueados aqui em Porto Alegre, por exemplo, a sedação ela só pode ser realizada em endoscopia digestiva ou endoscopia qualquer, com a presença de um médico anestesiologista para fazer a administração desses fármacos.